Hoje eu quero reagir com vocês a umas declarações que o Guto deu ao fazer uma coletiva de imprensa depois de chegar aqui no Brasil, após a sua campanha sensacional aí de Roland Garros Júnior, ele que foi campeão do Grand Slam e além disso assumiu a posição de número 1 do ranking juvenil ITF, deu algumas declarações muito polêmicas, eu particularmente já adianto para vocês que achei muito legal a personalidade dele e eu acho que é um perfil completamente diferente do João. Vamos juntos reagir ao que o Guto falou e eu quero saber qual é a sua opinião também sobre isso. Vamos lá. Sobre qual é o próximo passo na carreira, vocês falaram que vão queimar etapas. Eu quero saber de você. Você falou que é um cara que não gosta de perder nem para o tem ambição. E um mundo ideal, onde você quer chegar, qual é o seu sonho? Isso aqui é legal. O Dumont já ri do lado dele, ó. O treinador dele. E ganhar o Wimbledon profissional e tentar ser o maior da história. Isso aqui já dividiu muitas opiniões, né? Porque tem pessoas que recebem essa fala dele de dizer que vai tentar ser o melhor da história e já entendem como arrogância. Eu acho que isso é reflexo de personalidade, reflexo de confiança no trabalho, na determinação que ele tem. Eu acho que hoje a gente tem muitos atletas, muitos esportistas aí que são muito mais polidos ao extremo, nem sempre expressam tudo aquilo que pensam, porque realmente já existe o media training, evitando qualquer tipo de cancelamento eventual, maximizando as possibilidades de fechar com patrocínios e acabam muitas vezes polindo muito e de certa forma perdem a personalidade. Eu acho que o fato do Guto ter coragem de falar esse tipo de coisa, de falar abertamente sobre os seus planos para o futuro, já demonstra realmente a confiança, pelo menos, no mínimo, o nível de confiança que ele tem no seu próprio jogo e na sua própria determinação aí para poder alcançar aquilo que ele quer. Do Olimpíada Todo Dia. É comum que depois de conquistar um Grand Slam juvenil, ainda mais alcançando o número 1 do ranking, já parta direto para a transição profissional. Queria entender se vocês ainda vão disputar algum torneio juvenil ou se já vai fazer essa transição direta. Eu acredito que ele vai jogar o Wimbledon. Qual seria o próximo objetivo que vocês têm juvenil em mente? Bom, isso é uma coisa que a gente ainda está decidindo no calendário, mas eu ainda acho que o juvenil ainda tem algumas coisas para me ensinar. A gente não pode pular etapas, é uma coisa que a gente sempre valoriza aqui. E vamos ver o que tem pela frente. Essa é uma pergunta que eu acho que igual eu falo toda vez. É uma pergunta em processo. A gente chegou ontem, a gente conversou, nós tínhamos um calendário pela frente, só que quando a gente ganha, a gente tem que pensar nesse calendário para fazer bem feito, para não passar ou cansar, ou que ele vem de 5 semanas. Né? Então a gente vai analisar isso hoje, até quinta a gente volta. Em cima do que a gente decidir, a gente vai treinar em qual piso para onde a gente vai. Que jogador tem seu golpe preferido? Eu acredito que o Guto deve jogar o Wimbledon Juvenil, tanto pelo aspecto do sonho, né? Ele já falou que é o campeonato que ele mais tem vontade de vencer, então viver aquela atmosfera com certeza vai ser muito legal e muito importante para ele, mas eu acredito também que já para iniciar um processo de adaptação. Acredito que a grama deve ser uma superfície que, assim como o João já falou anteriormente, o Guto também vai querer mandar muito bem. A gente sabe que é uma gira mais curta do que hard ou do saibro, e alguns tenistas acabam meio que não dando tanto valor assim, preferem focar naquilo que traz mais pontos para o ranking. Mas eu acho que no caso do Guto vai ser semelhante ao caso do João, e ele certamente vai querer desenvolver muito bem as habilidades, vai querer entender a forma que o jogo funciona na grama, então acredito que ele deve jogar pelo menos o Wimbledon Juvenil aí, 2026 ainda. Qual é o seu golpe preferido? E por sua vez, qual o golpe que você acha que você tem que melhorar, que ainda dá aquelas escapadinhas de vez em quando? Boa pergunta. Acho que todo mundo deve saber isso, que eu já falei antes. O saque, né, que tem que melhorar também. Acho que todos os golpes eu tenho que melhorar, né? Acho que um tenista ele não é feito só de uma jogada, ele tem que, como o irmão falou, ele gosta de repetir pra mim, tem que criar jogadas o tempo inteiro. Então é pra isso que a gente treina todo dia, pra evoluir em todos os golpes.
Última pergunta. Queria ouvir do Guto se você tem alguma superfície preferida, se é a própria Saibro que você ganhou o Roland Garros, ou se é a grama, a quadradura. Bom, acho que eu jogo muito bem no Saibro, tenho um jogo um pouco voltado pro Saibro, mas eu prefiro quadras mais rápidas, com a grama, quadra rápida, até todo mundo acha que eu jogo melhor em quadra rápida que no Saibro. Tá aí, ele falou que prefere jogar em quadras rápidas e eu acho que se assemelha ao João também, né? Como brasileiros foram criados jogando no Saibro, foram criados treinando desde crianças no Saibro, mas a gente vê que os melhores resultados que eles têm, de fato, são jogando em quadras mais rápidas. É claro que a grama ainda é prematuro da gente comentar, porque é uma gira muito rápida, como eu já falei anteriormente, e também eles têm pouca experiência, principalmente o Guto, praticamente experiência zero. O João já chegou a jogar alguns torneios no ano passado, mas nesse aspecto eles são bem semelhantes, apesar dos dois terem um estilo de jogo bem diferente. E mais uma vez eu acho legal a gente exaltar aquilo que o Guto falou, o fato dele dizer que de fato tem pretensão de ser o número 1 do mundo, que tem pretensão de ser, quem sabe, o melhor de todos os tempos, tem pretensão de ganhar o Wimbledon. Realmente são coisas muito legais da gente ver um garoto de 17 anos falando, e eu acho que o aspecto dele falar isso, dele externar isso, já demonstra realmente quanto que ele está disposto a lutar por isso, que certamente é uma coisa que ele é obcecado. Ele mesmo falou em alguns outros momentos da entrevista que não gosta de perder nem poupar, e eu acho que essa competitividade é uma das coisas que acabam alavancando a carreira de qualquer atleta de alto nível. Ou seja, eu acredito que a gente pode ter uma perspectiva muito grande. Aí a gente já tem o João, que está aí se estabilizando dentro do top 25 da ATP, e eu acredito que o teto é muito maior do João, ainda é um jogador em desenvolvimento, tem somente 19 anos, e eu acredito que muito em breve a gente deve ver o Guto aí dividindo um pouquinho desse peso ao lado do João Fonseca, porque a gente sabe que a pressão que existe no João é muito grande. O Brasil é um país carente, realmente, tem muitos anos que a gente não tem tenistas de alto nível. O último tenista que a gente teve de alto nível foi o Tomás Bellucci, mas isso já, se a gente for olhar no geral, já são 10 anos aí, ou seja, realmente o João carrega um peso muito grande. Eu acredito que o Guto tem a capacidade de chegar e dividir esse peso ao lado do João e trazer muitas alegrias pra gente. Muito legal. Agora fica a nossa expectativa aqui para saber quais vão ser os próximos passos do Guto, qual é o planejamento que ele vai ter, os próximos torneios que de fato ele vai confirmar a presença. Acredito que esse ano a gente deve ver muitos challengers sendo disputados aí pelo Gutão, e muito legal, mais uma vez, a gente vê o reconhecimento chegando para ele que trabalhou tanto, conseguiu conquistar um título tão importante como o Roland Garros Júnior. Bom, meus amigos, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre essas declarações do Guto, fazer esse react aqui com vocês sobre essa entrevista. Obrigado para todo mundo que assistiu, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário aí, dando a sua opinião. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.